Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Mateus, capítulo 8, versículo 16. A demonologia é frequentemente evitada nos sermões cristãos e ensinamentos. Embora seja intrigante que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha abordado o tema durante seu ministério na Terra, não hesitando nos ensinar sobre demônios e interagir diretamente com eles. A relutância em explorar essa temática é desconcertante, considerando a importância que Cristo atribuiu a ela. O estudo bíblico da demonologia revela que demônios são seres reais e ativos neste mundo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Este campo teológico, baseado em referências escriturísticas, proporciona uma compreensão estruturada do reino demoníaco, afastando-se do sensacionalismo presente na cultura popular. A demonologia investiga o que a Bíblia nos ensina sobre a natureza e as diversas formas de interação dessas entidades malévolas no mundo cristão. Você crê que existe um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Ao fornecer conhecimento sobre demônios, destaca suas características, comportamentos e estratégias na guerra contra Deus, seus anjos e a humanidade. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Essa compreensão é crucial, pois dissipa o mistério que envolve os demônios, evitando o medo e a superstição que obscurecem o discernimento. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo do 10 a 18. A demonologia cristã serve como ferramenta na guerra espiritual, alertando para a realidade das ações de Satanás e suas táticas. A declaração de que os demônios creem e tremem, conforme Tiago, capítulo 2, versículo 19, destaca a intensa reação desses seres à verdade da existência de Deus. O termo tremer revela um profundo temor diante da soberania, santidade e julgamento iminente de Deus. Esse entendimento contrasta
com um mundo que muitas vezes zomba de Deus e não teme o Senhor. Vivemos em um mundo que desconsidera o Senhor, mas a Bíblia nos lembra a importância de temê-lo. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. O temor do Senhor é o início da sabedoria, e a compreensão dessa verdade é crucial para evitar a destruição eterna. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Durante uma palestra, nos foi apresentado um exemplo esclarecedor envolvendo um professor especializado em demonologia. Ele compartilhou o encontro com um grupo de estudantes que lidavam com um homem possuído por demônios. Enquanto confrontavam o demônio dentro do homem, a voz que emanava dele era distintamente assustadora. Surpreendentemente, o demônio manifestou uma resposta veementemente negativa ao nome de Jesus, destacando o temor que os demônios têm em direção a Cristo. Essa reação sublinha o poder inerente do nome de Jesus e o temor mais amplo que eles têm para com Deus. O tremor dos demônios é um testemunho do poder e majestade de Deus, o Criador que falou ao universo, à existência, cuja santidade é inacessível pelo pecado e cuja justiça é inabalável. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir. Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus respondeu e disse: "Cala-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos, e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é essa? Até aos espíritos imundos ele dá ordens, com autoridade e poder, e eles saem." Lucas capítulo 4, versículo 33 ao 36. Os demônios possuem uma compreensão íntima do poder de Deus, e a sua compreensão de sua glória é algo que os seres humanos não conseguem totalmente compreender, como dito em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Muitas vezes, como cristãos, corremos o risco de dar Deus como certo, tentando compreendê-lo dentro dos limites de nossa compreensão. No entanto, Deus está além de nossa compreensão, existindo em um reino próprio, sem um começo, desde a eternidade até a eternidade. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Ele é incompreensível, comandando os elementos e permanecendo em um reino fora do tempo. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo, capítulo 90, versículo 2. Diferente de anjos, demônios e todas as criações, Deus não tem um começo, e sua existência transcende nossa compreensão finita. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. A rebelião dos demônios não obscureceu a eternidade e a natureza única de Deus. Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. A onipotência de Deus, percebida por demônios, destaca a realidade de sua autoridade suprema. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Eles não tremem por reverência, mas por temor, plenamente conscientes de sua oposição ao Todo-Poderoso. Esse profundo temor dos demônios não é um conceito abstrato, mas uma realidade tangível que tem implicações significativas para os cristãos. Mateus capítulo 8, versículo 29. O encontro descrito pelo palestrante
serve como um lembrete impactante da guerra espiritual em que os cristãos estão envolvidos, enfatizando a autoridade no nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 12. O tremor dos demônios diante de Jesus Cristo e seu temor a Deus proporcionam conforto e um chamado às armas. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Isso reafirma a posição do cristão no poder quando permanece na fé e na autoridade concedida por meio de Cristo. Além disso, destaca a realidade do mal e a constante batalha espiritual que ocorre invisivelmente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. A manifestação do poder do nome de Jesus é evidenciada em eventos inexplicáveis, frequentemente descritos como atividade demoníaca ou paranormal. Testemunhos surgem de pessoas que, no meio do medo, invocam o nome de Jesus, resultando na cessação imediata de atividades demoníacas e distúrbios paranormais. Isso reflete a verdade espiritual evidente na vida de Jesus Cristo, conforme retratada nos Evangelhos. Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20. Esses relatos destacam a soberania incomparável de Jesus sobre o reino espiritual, evidenciando a autoridade que ele possui sobre as forças das trevas. Efésios, capítulo 1, versículo 21. À medida que relatos crescentes de encontros e atividades paranormais surgem em diversas culturas ao redor do mundo, é um chamado ousado de fé no poder do nome de Jesus. Este é um lembrete para os cristãos de que, em nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Os demônios tremem de medo, pois sabem que um dia enfrentarão as consequências de suas ações. O destino de Satanás e seus seguidores está claramente delineado nas Escrituras, sendo o lago de fogo o lugar preparado para eles, conforme registrado em Mateus, capítulo 25, versículo 41. O inferno e esse terrível destino foram criados especificamente para os demônios, e eles têm plena consciência disso. Refletindo sobre a escolha rebelde de Satanás, surge a pergunta sobre o que ele estava pensando ao se opor a um Deus santo. Satanás, inicialmente um querubim ungido que cobria, caminhava no Monte Santo de Deus, adornado com pedras preciosas, mas optou por se rebelar. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 ao 17. A rebelião contra o Deus Santo é uma forma insondável, considerando a perfeição e a glória de Satanás antes de sua queda. Ao confrontar Jesus durante seu ministério terreno, os demônios demonstram uma compreensão profunda da autoridade espiritual e da escatologia. A pergunta feita por eles, registrada em Mateus capítulo 8, versículo 29, revela sua consciência de um cronograma divino para eventos cósmicos, incluindo seu próprio julgamento. Esta questão ressalta o pavor e a antecipação da inevitável desgraça que eles reconhecem como iminente. A compreensão dos demônios de que existe um tempo marcado para seu julgamento futuro alinha-se com o ensinamento bíblico sobre o momento em que Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo, conforme descrito em Apocalipse,
capítulo 20, versículo 10. Esta pergunta aos pés de Jesus reflete a consciência de sua derrota inevitável, o reconhecimento da autoridade de Cristo e o medo de uma punição prematura. Diante desse cenário, percebemos a importância da autoridade de Cristo sobre todas as forças do mal e a necessidade de nos alinharmos com o Rei vitorioso, que controla os tempos e as estações. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Este conhecimento não apenas revela a realidade da batalha espiritual invisível, mas também destaca a vitória que Jesus garantiu sobre os poderes das trevas por meio de sua morte e ressurreição. Efésios, capítulo 1, versículo 21. Assim, algo extraordinário está ocorrendo com os demônios em todo o mundo. Uma realidade que transcende as representações sensacionalistas e chama os cristãos a permanecerem firmes na autoridade de Jesus Cristo.